Shalom a todos. Jesus ama e honra seu Pai, Jeová. Assim ele disse em João 14:31, mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, faço assim como o Pai me ordenou. Sim, Jesus é divino, é o Filho de Jeová Deus. E ele ama o Pai e o Pai também ama o Filho. Agora, é interessante que Jesus mesmo destacou que o Pai dá ordens para o Filho. E Jesus Cristo se agradou de obedecer essas ordens e de honrar e de adorar o seu Pai. Eu amo o Pai. É isso que ele destacou. Dando um exemplo para nós, seus seguidores, nós que queremos seguir Jesus Cristo. Na verdade, nós também devemos tanto seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, seguir o exemplo dele, e devemos aumentar cada vez mais o nosso amor pelo Pai. É interessante que também no Evangelho de João há um episódio em que Jesus Cristo disse: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Nesse episódio, registrado aqui nesse Evangelho, Jesus Cristo está falando sobre o nome específico do Pai, sobre a grandeza dele, sobre toda a honra e majestade que ele tem. É interessante que Jesus Cristo não disse assim: Pai, o teu nome é desnecessário. Nem Jesus também diria: o meu nome é mais importante do que o seu. Na verdade, Jesus Cristo nunca esteve competindo com seu Pai, mas se agradou em glorificar o nome do Pai. Muito bem, essas palavras são esclarecedoras porque nos mostram como Jesus tem apreço, respeito pela majestade, pelo nome, pela autoridade do seu Pai, por tudo que esse nome representa. Sim, o Pai de Jesus Cristo, Jeová, em hebraico Yehová, é um Deus de amor, poderoso e eterno. E, junto com Jesus Cristo, está trabalhando para trazer a salvação para a humanidade. E, nesse sentido, o nome do Pai é algo que Jesus Cristo sempre destacou como sendo importante e a ser honrado. Além disso, é importante a gente perceber que, na língua hebraica, os nomes têm significados. O nome Yeshua, que é o nome traduzido para o português Jesus, significa Jeová é salvação. Isso mesmo, o nome Jesus, ou Yeshua, significa Jeová é salvação, Yehová Yoshia. No nome do Filho, está claro que ele é enviado como Salvador soberano. O Salvador soberano, o Altíssimo, é sim o seu Pai, Jeová. E alguns ficam pensando, mas será mesmo que Jesus Cristo, ele falava em algum momento o nome do Pai, o nome de Deus? É verdade que há muito tempo as pessoas não tinham acesso a cópias das Bíblias antigas, nem muito menos a manuscritos bíblicos em hebraico. Se nós considerarmos os manuscritos bíblicos dos Evangelhos do Novo Testamento em hebraico, perceberemos que Jesus falou sim textualmente o nome do seu Pai, Yehová em hebraico, Jeová em português, pelo menos umas 23 vezes. Isso mesmo. Ali em Mateus, nós podemos encontrar Jesus Cristo falando textualmente o nome do seu Pai, Yehová ou Jeová, em Mateus 4:4, Mateus 4:7, Mateus 4:10, Mateus 5:33, 21:42, 22:37, 22:44 e 23:39. Também no Evangelho de Marcos, capítulos 5, 19, 12:11, 12:29, 12:30, 12:36 e 13:20, Jesus Cristo menciona ali textualmente o nome do seu Pai, Yehová, Jeová. E já no Evangelho de Lucas, percebemos ali que Jesus Cristo fala o nome do seu Pai, Jeová, Yehová, em Lucas 4:8, 4:12, 4:18, 19, 13:35,
20:37 e 20:42. No Evangelho de João, nós encontramos pelo menos em João 6:45, Jesus Cristo mencionando ali textualmente o nome do seu Pai, Yehová em hebraico, Jeová em português. Isso é muito importante porque quando nós olhamos para as fontes dos manuscritos bíblicos em hebraico, cópias do Novo Testamento em hebraico, não estou dizendo que o Novo Testamento foi originalmente escrito em hebraico, eu disse cópias do Novo Testamento em hebraico. Os manuscritos bíblicos têm sim Jesus Cristo mencionando o nome do seu Pai. E algumas pessoas pensam, mas esses manuscritos existem? Bom, eles existem. Algumas pessoas não querem falar sobre esse assunto, mas eles estão cada vez mais disponíveis. Se você vier aqui na internet, na Bíblia Hebraica Transliterada Online, e você escolher aqui o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, olha só que interessante. Você vai poder perceber aqui que em hebraico está escrito, ó, Yehová. Nessa frase aqui, está dizendo assim, Vaiomer Yeshua Elai Vehavetá et Yehová Elohecha, que em português, amarás a Yehová, o Jeová, teu Deus. A versão em português coloca Senhor, mas evidentemente é uma falha porque o texto hebraico consta Yehová, em português, Jeová. Sim, Jesus Cristo aqui estava dizendo, era uma resposta de Jesus, Vaiomer Yeshua, ou disse Jesus, amarás a Jeová teu Deus, de todo o coração e de toda a alma e de todo o teu pensamento. Aqui você está vendo a versão online da Bíblia Hebraica Transliterada. Você pode digitar aí no Google Bíblia Hebraica Transliterada Online, você consegue encontrar. Mas talvez alguém diga, em que se baseia esse texto, né? Qual é a base dele? Bom, provavelmente é aqui essa Bíblia, a Bíblia, o Novo Testamento em hebraico, ou Hebrew New Testament, quer dizer, o Novo Testamento em hebraico, de Delitzsch. Franz Delitzsch, ele foi um erudito e fez essa versão do Novo Testamento para o hebraico. Aqui está o nome dele, aqui embaixo você está vendo. Então, no mesmo trecho de Mateus 22, se a gente for procurar, que a gente pode dar um zoom, vejam, lá embaixo, Mateus 22, aqui o 37, você percebe aqui, ó, as palavras de Jesus. Yeshua Elai Vehavitá et Yehová Elohecha. E aí continua, né? Então, Jesus Cristo dizendo, tens de amar a Jeová, teu Deus. Sim, ele usava as Escrituras e pronunciava o nome do seu Pai. Até porque Jesus Cristo não seguia a tradição dos opositores que não queriam que fosse divulgada a mensagem de Cristo, nem muito menos de adoração a Jeová. Agora, alguém talvez diga, mas essa versão, essa Bíblia, é de 1813, ela é recente, né? Pois é, tem uma também, uma versão um pouco mais anterior, que é a versão Salkson-Ginsburg. Tem Salkson-Ginsburg aqui em Mateus, também no mesmo trecho, eu estou mostrando para vocês o capítulo 22, o versículo 37, olha aqui, ó, mostrando novamente as mesmas palavras de Jesus. Você vê aqui, ó, Yeshua. Yeshua, a gente sabe que em português a tradução é Jesus. Não tem problema nenhum, tá? E aqui ele diz, ó, Et Yehová Elohecha. Yehová, você está vendo aqui, ó, esse nome, tá? Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom para facilitar, né? Então, aqui o versículo 37 está mostrando as palavras de Jesus Cristo nessa versão bíblica Salkson-Ginsburg, que é também o Novo Testamento em hebraico, tá? Se você digitar aí na internet Bible Salkson-Ginsburg, você vai provavelmente ter várias páginas aí, e uma dessas, ó, aqui está para download, né? Você pode encontrar outras, enfim, pode até baixar se quiser. Mas eu estou mostrando que tem base, não é só a Bíblia das Testemunhas de Jeová, né? Porque às vezes a pessoa acha que
foi algum tipo de adulteração, alguma coisa assim, mas você está vendo Bíblias lá dos anos 1800 grafando então o nome Jeová nos evangelhos. Agora, eu quero mostrar aqui um manuscrito mais antigo. Por volta de 1580, essa Bíblia aqui é um evangelho de Frederico Petri. Ele traz aqui, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 1, já aparece o nome divino aqui, ó, em hebraico. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu encontrar aqui, para ficar fácil de vocês visualizarem. Aqui está, ó. A gente consegue ver aqui em hebraico, tá vendo? Yehová. Dentro do Evangelho, ele vem escrevendo e traz o nome divino, Yehová. Isso aqui é o Evangelho de João. Se a gente passar aqui para o Evangelho de Lucas, também conseguimos encontrar o nome divino Yehová grafado no Evangelho de Lucas. Aqui está, ó, tá vendo? Você vê essa grafia aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. E aqui a gente vê, ó, Yehová, tá? E dentro do Evangelho de Lucas aparece muitas vezes o nome divino. Você poderia encontrar até mais vezes, tá? Então, é uma versão antiga. Aqui é um manuscrito por volta de 1580. Então, está disponível online para quem desejar fazer uma pesquisa. Agora, nesse repositório, nesse acervo aqui, nós encontramos outra Bíblia, ainda mais antiga. Essa é uma versão de... Esse é um Santo Evangelho de Mateus, feito por Johannes Quincarboreus, do ano 1551. E você percebe aqui no texto que a gente acabou de ler, de Mateus 22, 37, novamente, ó, aqui as palavras Yeshua, e vem aqui em hebraico, et Yehová. Você consegue perceber aqui, mais uma vez, o texto de Mateus 22, 37, onde tem aqui Yeshua et Yehová, dizer, Jesus dizendo, tens de amar a Jeová, teu Deus, de todo o coração. Então, novamente, Jesus falando o nome do seu Pai, Jeová, isso dentro do Novo Testamento. Claro que estamos consultando fontes aqui em hebraico. Talvez alguém diga, mas e será que tem algum outro manuscrito? A gente tem um fragmento, por exemplo, de Lucas. Esse fragmento de Lucas, a gente tem aqui o EBR VAT 530 PT1. Esse fragmento, ele tem aqui Lucas capítulo 1, e dentro dele a gente consegue perceber, exatamente nesse fólio, que aparece o nome divino Yehová várias vezes, né? Ele ocorre naturalmente dentro do texto de Lucas, tá bom? Então, aqui a gente consegue perceber. Se a gente passar adiante desse fragmento, a gente vê também em outros pontos aqui, ó, Yehová, tá? E mais outros pontos além desses. Bem, o que isso significa? Que, sim, o nome divino Yehová no Novo Testamento, nos Evangelhos, todos os livros do Novo Testamento, ele ocorria, tá? E nessas cópias em hebraico ele aparece. Então, nós temos base de eruditos historicamente respeitados que também honraram o nome divino e colocaram ele no Novo Testamento. Afinal de contas, Jesus Cristo e seguidores de Jesus Cristo também adoram a Jeová Deus. E as Escrituras deixam isso bem claro. Tanto é que Paulo, quando escreveu em Romanos, lá no capítulo 10, versículo 13, ele colocou aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas veja, tem aqui, ó, Yehová. Então, o certo seria todo aquele que invocar o nome de Yehová, Jeová, será salvo. Então, na própria Bíblia transliterada online, você consegue perceber que estaria ali Yehová, ou Jeová. O apóstolo Paulo, ele também era um seguidor de Cristo e adorador de Jeová Deus, o Pai. Então, esse texto ele está citando Joel, das Escrituras hebraicas, todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Então, veja que tem como você pesquisar, e é até gratuito, né? Essa fonte aqui.
Mas aí a pessoa pensa, mas não tem que ser o nome de Jesus que eu tenho que invocar? Bem, na verdade, o nome de Jesus Cristo, ele é santo e nós temos que ter fé nele como nosso Salvador. Sim, nós temos que falar com Deus, orar a Jeová em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É sim, quando a gente fala em mediador, a gente lembra aqui das palavras de Paulo em Hebreus 8, 6 e 7, ele lembra exatamente isso. Só que essa versão coloca essa palavra medianeiro, e aí às vezes não fica claro o sentido de mediador. Mas exatamente que Jesus é o mediador, inclusive por causa do novo pacto, quando foi celebrado que Jesus Cristo fez esse pacto e ele agora nos auxilia perante Deus, porque isso estava prometido, inclusive, quando ele disse assim, quando Jeová disse, eis que virão dias, diz o Senhor, estabelecerei um novo concerto sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá. Quando coloca a palavra aqui em português Senhor, podemos ver que em hebraico nós teríamos aqui o nome mesmo, tetragrama com as vogais E, O e A, e Jeová. Senhor e Jeová, Jeová. Jeová havia prometido isso e agora Jesus foi enviado como mediador, como nosso Salvador. Então, não está errado quando a Bíblia diz todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, porque Jeová é o Deus supremo, é o Deus altíssimo, é o Deus eterno, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos ter fé no nome de Jesus? Com certeza, porque Jesus Cristo recebeu essa autoridade do Pai e ele agora é o mediador entre Deus e os homens. Isso fica ainda mais claro quando a gente vê o texto lá de 1 Timóteo 2,5, que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, né? Então, acrescentando aqui, Adam, ou seja, o homem, Jesus Cristo, ele é o mediador. Quando coloca essa palavra medianeiro aqui, não fica muito claro, né? Mas se você fizer uma pequena busca, você vai ver, mensageiro ou aquele que está entre Deus e os homens. Jesus era o medianeiro. Quem está entre Deus e os homens, é o mediador. Então, é isso que as Escrituras deixam claro, né? Jesus faz esse papel maravilhoso, esse papel nobre, né? Esse papel honrado, digno que ele veio, em obediência ao Pai, providenciar a salvação, então, para a humanidade. E é por isso que nós devemos honrar o nome de Jesus, né? Aqui em Filipenses diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Sim, nós devemos honrar o nome de Jesus e reconhecer a autoridade que ele tem. Isso tudo para a glória de Deus. Aqui usa a expressão Deus, o Pai, né? Deveria ter aqui o Pai, porque está aqui em hebraico, então, o Pai. Então, é para a glória de Elohim, o Deus, o Pai. Tudo isso, toda essa autoridade que foi dada a Jesus e tudo que ele realizou é digno de reconhecimento, é digno, então, do nosso respeito. Mas toda essa honra, todo esse respeito é para a glória do Deus, o Pai, que é Jeová, como você já percebeu claramente aqui nas Escrituras. Mas talvez algumas pessoas não gostem muito do nome de Deus e digam, não, o nome do Pai não é necessário, eu não gosto por alguma razão. E às vezes tem gente até que desrespeita mesmo o nome divino de Jeová, ou Jeová. E isso é muito triste, porque um seguidor de Jesus, ele deve ter respeito, ele deve honrar o nome do Pai e lembrar que Jesus Cristo disse aqui em Apocalipse 3,12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Jesus está dizendo que ele tem um Deus, que é o Pai dele, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele, ou seja, sobre a pessoa que vencer, o nome do meu Deus. Jesus vai escrever sobre a pessoa o nome do meu Deus, o nome do Deus dele. E sabemos que é Jeová, Jeová. Agora você imagina se a pessoa aqui na terra diz seguir Jesus, mas desrespeita o nome do Pai. Como é que Jesus depois vai considerar essa pessoa um vencedor
escrever sobre ele o nome do seu pai. Olha aqui em hebraico, ó. Et Shem, Shem Elohai, Elohai, né? Elohai, meu Deus. É isso que Jesus Cristo está falando. E ele repete essa expressão, meu Deus, para deixar aqui o Pai, para deixar claro que o Pai é o Deus dele, ou seja, aqui Jesus já está no céu, está dizendo que o seu Pai é o seu Deus e que aqueles que respeitam, aqueles que de fato levam a vida e caminham com Deus, que andam com Deus, que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo e honram o Pai, esse receberá, ó, por escrito, o nome do seu Deus, o nome de Jeová. Então, é muito representativo esse texto, mostrando que Jesus Cristo se agrada, sim, de adorar o seu Deus e Pai, Jeová, e também dignifica e honra esse nome. É importante lembrar que aqui no capítulo 3, o mesmo versículo 14 agora, Jesus Cristo diz que ele é o Amém, testemunha fiel e verdadeira, e ele mesmo diz de si mesmo, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, Jesus Cristo está dizendo que é o princípio da criação de Deus. Às vezes as pessoas não querem aceitar isso, mas é o que Jesus Cristo está dizendo sobre ele mesmo, né? A palavra está dizendo, princípio da criação de Deus. Então ele faz parte da criação de Deus. Agora, isso não diminui a honra de Jesus Cristo. Por que não? Porque tudo que ele fez em obediência ao seu Pai, lhe garantiu, então, uma posição exaltada. O Pai lhe deu autoridade, né, para que Jesus Cristo realizasse todas as coisas. E agora, aqui em 1 Coríntios 15, 27, diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. O próprio Pai deu essa autoridade para Jesus sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, o Pai não está sujeito a Jesus. Tá? Ele não está sujeito a Jesus. O Pai é superior. E aqui no versículo 28 ele esclarece. Quando todas as coisas, porém, ou estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, Jesus Cristo não rivaliza com seu Pai, ele se agrada de honrar o seu Pai e, como eu disse, ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo está trabalhando junto com seu Pai. Agora, quando terminar todo o trabalho que Jesus Cristo está fazendo, ele mesmo continuará sujeito ao seu Pai, se sujeitará ao seu Pai, porque existe amor, existe união, e Jesus respeita a autoridade e honra o nome do seu Pai, do seu Deus, do nosso Pai, do nosso Deus, Jeová. Então, essa consideração aqui teve o objetivo de apresentar diversas fontes dos manuscritos em hebraico, que você pode perceber profundo respeito e reverência que Jesus Cristo tem por Jeová Deus e pelo nome dele para adorar ao Pai. E percebemos que Jesus Cristo falou, sim, o nome do seu Pai dentro dos evangelhos, pelo menos 23 vezes ou mais. Dentro dos evangelhos, no total, mais de 60 vezes ocorre o nome divino, em hebraico Yehová e em português Jeová. Assim, todos nós ficamos muito satisfeitos de perceber que Jesus Cristo, ele ama, ele glorifica o nome do Pai, e assim nós também devemos fazer, mostrar amor, respeito e honra ao nome do nosso Pai, do nosso Deus, Jeová. Um grande abraço, fique com as bênçãos de Jeová na vida de vocês e até uma próxima.